Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje vamos estudar sobre as tradições religiosas, tá? Aqui no quadro eu coloquei um panorama de algumas religiões existentes aqui no Brasil, mas temos que pensar que além dessas existem outras milhares, tá bom? A gente tem que entender que o processo religioso ou as tradições religiosas também é um processo histórico de desenvolvimento ou de construção, tá? Vamos dizer que o povo originário do Brasil eram os indígenas, e assim eles tinham sua forma de culto, cultuava os elementos da natureza, os fenômenos naturais, as belezas naturais, como os rios, as cachoeiras, tinha sua própria forma de culto. E a primeira religião que chegou aqui no Brasil chegou a partir da descoberta do próprio país pelos portugueses, que foi o cristianismo europeu, tá ok? O cristianismo aqui o cristianismo europeu chegou aqui a partir da colonização, tá? E então, também chegou junto com os portugueses os escravos, posteriormente, que trouxe as religiões de matriz africana. Vamos entender esse processo, tá bom? Quando os portugueses aqui chegaram no país, encontraram com os indígenas, né? Eles consideraram esse povo um povo que não tinha muito conhecimento e um povo pagão. E logo quiseram implantar um sistema de catequização, né? Para isso trouxeram os jesuítas, que vieram com a função, né, de ensinar a religião cristã para esse povo e também de influenciar, de se colocar acima daquilo que já existia. Então, eles achavam que era um povo que não tinha muito domínio do conhecimento e trazendo todo o seu conhecimento para este povo era uma forma de dominá-lo. E para isso usaram a religião que foi o cristianismo europeu, tá ok? Conforme foi se desenvolvendo esse processo, começou a ter uma não aceitação pelos indígenas. Então, vamos dizer que foi usado também a forma violenta para dominar este povo. E, consequentemente, posteriormente, foi trazido os escravos, que eram para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar ou num processo de serviços pesados, né? Então, com esses escravos também foram trazidos suas formas de culto, que são as religiões de matriz africana, tá bom? Que também, né, logo foi suprimida, né? Logo foi diminuída, porque assim que o povo começou a chegar aqui, os escravos, que eles tinham sua própria forma de culto, eles viram que aquilo era uma forma de paganismo, então proibiram o culto, né, nas senzalas desse povo e começaram um processo de catequização também dos escravos, para que o cristianismo europeu se sobrepôsse a essas, para que o cristianismo europeu fosse colocado acima dos cultos que eram realizados e trazidos por este povo, tá ok? Com o passar do tempo, né, esse processo de desenvolvimento histórico foi se aumentando. Então a gente vai ter o nascimento de outras formas de religião e também de um processo de desenvolvimento interno do próprio cristianismo. Conforme o cristianismo europeu se desenvolvia lá fora, ele também era trazido para o Brasil, tá ok? Conforme o processo vai passando, a gente teve alguns eventos, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, os conflitos, os refugiados. Então, essas pessoas que habitavam nesse país, que de alguma forma sofreram com os conflitos, com as guerras, elas fugiam para outros países. E o Brasil recebeu muito essa forma de população, né, que foi imigrada, que foi trazida para o Brasil. Então, com elas também vinham as suas características religiosas, que aí a gente tem as religiões estrangeiras, que são o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo e as religiões afro. Lembrando que todas essas religiões aqui são estrangeiras, elas foram trazidas de fora para dentro do país, num processo histórico de construção e desenvolvimento, às vezes de domínio e violência também, tá ok? O que a gente tem que entender também é que existe um sincretismo religioso entre essas religiões. O que isso quer dizer? O sincretismo religioso ocorre quando uma religião absorve a outra no intuito de dominá-la, como eu expliquei no começo do vídeo.
Quando os portugueses chegaram aqui nas caravelas, né, e consigo trouxeram todos os seus costumes, toda a sua cultura e trouxeram também na bagagem o cristianismo europeu, consideraram os indígenas como povo pagão, um povo que precisava ser ensinado a viver de uma forma diferente, porque aquela forma que eles viviam não condiziam com a realidade portuguesa. Então, eles trouxeram esse cristianismo. E para dominar aquele povo que aqui já existia, eles trouxeram os jesuítas, que eram as pessoas que iam ser responsáveis pelo processo de catequização dos índios aqui no Brasil. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam um processo de assimilação. Se o índio fazia um culto, né, estou dando um exemplo, fazia um culto voltado a algum fenômeno da natureza, eles apresentavam uma imagem que correspondiam a esse culto, porque era um processo de assimilação, entendeu? Para que o índio deixasse de fazer os seus cultos, as suas oferendas, as suas coisas, e passasse a cultuar o cristianismo europeu. Então, as imagens, as missas, os batismos, essas coisas que a gente sabe que existe dentro do cristianismo. Então, esse processo a gente chama de sincretismo religioso. Quando uma religião, no intuito de dominar, absorve algumas crenças de outra religião por um processo, às vezes, de assimilação e, às vezes, de violência, para que aquele adepto daquela forma de costume deixe de ser adepto daquilo e passe a adorar outra forma de religião, tá? Isso aconteceu com o cristianismo europeu em cima dos indígenas, no processo de colonização, e também em cima das religiões de matriz africana, porque quando os escravos foram trazidos para cá para trabalhar de forma forçada, trouxeram consigo também as religiões de matriz africana, que logo não foram bem vistas, né, pelos senhores de engenhos, então foi proibida. E para que o escravo não ficasse aquém de nenhuma religião, foi colocado o cristianismo em cima disso, para que ele passasse a cultuar essa nova religião, tá ok? E para isso houve um processo de assimilação. Quando uma religião absorve outra religião no processo de assimilação, para que essa religião nova possa dominar aquela religião que já existia, a gente chama de sincretismo religioso. E não aconteceu só com o cristianismo, aconteceu com a maioria das religiões, né? Até hoje a gente vê esse processo. Você pode observar, até onde você mora, que a cada mês ou a cada ano abre uma congregação diferente. Então, às vezes, essa congregação diferente, ela também tem pontos, né, diferentes das outras congregações que já existiam na sua comunidade. Então, a gente vê pontos que são semelhantes e vê pontos que são diferentes, porém, é uma nova nomenclatura. E isso acontece no Brasil, vamos dizer assim, quase sempre, porque a gente tem uma variedade, né, muito grande de religião, porque a religião ela vem com os povos que foram trazidos. Então, conforme vamos dizer assim, acontece um processo de desenvolvimento histórico no país, a gente também muda, né, vamos dizer assim, o nosso panorama, né? Sempre estamos conhecendo coisas novas, né? Sempre está chegando o novo. Então, o novo também traz muita transformação, traz o diferente. Então, isso também a gente se espelha nas tradições religiosas. Lembrando que devemos sempre ter esse relacionamento com o diferente de forma empática, né? Então a gente tem que respeitar, né, aquilo que a gente não conhece e manter uma atitude tolerante com todas as formas de religiões, com todas as expressões de cultos, sejam elas cristãs, sejam elas estrangeiras, sejam elas de cunho de matriz africano e assim sucessivamente. Eu gostaria que vocês entendessem um assunto sobre o sincretismo, que é quando acontece a absorção de uma religião por outra, com o intuito de dominar, e o panorama histórico das religiões também, tá ok? Então, abaixo tem a atividade que vocês vão fazer hoje. Leiam um texto, assistam um vídeo e qualquer dúvida no privado. Tenham um bom dia.